A escalada dos vulneráveis. Eu não sei se você já parou para pensar ou já percebeu, mas a nossa sociedade ela é extremamente desequilibrada, injusta. Enquanto muitas pessoas nascem na extrema pobreza, outras muitas nascem em berço de ouro. E durante o resto da vida elas vão ser postas em situações atípicas, adversas, irregulares, com pesos diferentes. A começar do colégio. Enquanto o rico tem os melhores colégios, apoio familiar, base, saúde, o pobre ele praticamente estuda de manhã, trabalha à tarde, se tiver o que comer, come à noite. E aí depois do colégio, inicia-se a fase pré-adulta, no qual ambos, em situações diferentes, nascidos em tecidos sociais totalmente diferentes, são postos para fazer o Enem, o Exame Nacional de Ensino Médio, que possibilitará as pessoas acessarem a universidade. E aí, quem vai tirar as melhores notas? É algo óbvio, mas parece que virou comum, né? As pessoas fingem que não existem, seguem um bonde, mesmo tendo dois pesos e duas medidas. E aí, quem você acha que vai passar na faculdade de medicina? O filho do pobre ou o filho do rico, que nunca precisou trabalhar depois de passar um dia todo estudando? É óbvio. E as coisas só vão piorando. Entra no mercado de trabalho, os pré-requisitos são basicamente os mesmos. É como se todo mundo tivesse numa mesma régua de isonomia social, o qual pudessem ser julgados da mesma forma. O cara que nasceu em um meio totalmente, entre aspas, desequilibrado, e um cara que nasceu e cresceu em uma fábrica de sucessos. Normalmente, o filho do médico se torna médico. E, segundo pesquisas, o filho do pobre morre pobre. O assunto de hoje é sobre a escalada dos vulneráveis. Você já percebeu que para o pobre chegar aonde o rico chega, ele precisa percorrer caminhos muito mais profundos? Antes de chegarem na mesma posição dentro de uma empresa, por exemplo, o filho do pobre teve que vencer as dificuldades financeiras, econômicas, sociais, culturais, educacionais, quando o filho do rico ele já nasceu com esses privilégios. Então é aquela questão. A mulher ela alcança a isonomia financeira do homem, mas antes de chegar até lá, ela teve que vencer muitos outros processos de preconceito por ser mulher. E aí eu te falo, o preto e o pobre. São classificações que têm suas demandas e suas dificuldades, mas que cada uma está muito abaixo do famoso homem ideal, que é aquele homem que nasceu com as singularidades perfeitas relacionadas à família, à saúde, à educação, que estudou no melhor colégio, que fez o melhor pré-vestibular, que pegou a melhor nota no Enem e entrou na melhor faculdade. Então, é meio que injusto, sabe? A vida ela vai passando e os erros vão sendo repetidos, como se fossem normais. A escalada dos vulneráveis mostra muito que antes de existir uma isonomia por direito a todos, uma parte desse todos teve que se esforçar muito e muito antes para chegar onde ambos chegaram. A realidade da injustiça. É impossível eu querer pegar uma pessoa que nasceu com benefícios e colocar em frente a uma pessoa que sempre foi muito pobre, carente, miserável, grande parte dos brasileiros, e querer medir, né, suas competências e suas destrezas com relação ao processo de conhecimento básico desde sua infância. É algo assim que as pessoas toleram e as coisas só tendem a piorar. O homem ideal, ele nasce daquela forma e ele já tem um futuro predefinido. É muito, muito, muito difícil ele, entre aspas, dar errado. Enquanto o pobre, ele parece que nasceu fadado ao fracasso. E caso ele não escale rapidamente ou de forma abrupta essa montanha de disparidade antes de chegar aos pés do homem ideal, ele com certeza está predestinado a ter um futuro caótico. E isso é o reflexo da grande maioria da sociedade hoje, no qual nós temos poucas pessoas com acesso a muito dinheiro e muitas pessoas, em sua grande maioria, sem acesso
ao básico. Eu também entendo que existe uma engrenagem que funciona dessa forma. Para existir o rico, é necessário existir o pobre. Para existir o patrão, é necessário existir o empregado. E eu não coloco isso como um crime, não. Faz parte da sociedade na qual a gente construiu as nossas famílias. Nós fomos moldados dessa forma. Até parece que fomos ensinados a ignorar as diferenças das pessoas e cobrar elas algo como se todos fossem desenvolvidos no mesmo ambiente. De forma que, de maneira automática, eu e você, nós acabamos julgando todos com uma régua igual, quando na verdade isso não existe. O pior é que a normalização das aberrações e das distorções dessas realidades fazem com que a nossa sociedade esteja cada vez mais cega com relação à igualdade social. E fica para a gente essa lição. Será que todos têm a mesma oportunidade? Será que todos têm as mesmas 24 horas, mesmo um pobre tendo que pegar pelo menos 2 horas de trânsito no ônibus lotado, suado, quente, até chegar ao emprego, e o rico vai de carro? Será que o pobre ele pode se alimentar melhor, ganhando 1/3 do que o rico ganha? E muitas vezes a gente tenta ser crítico com as pessoas, come melhor, come de forma mais saudável, mas como? Como? As pessoas estão em uma situação de vulnerabilidade alimentar. Elas não têm dinheiro para comprar manteiga, elas compram margarina. Elas não têm dinheiro para comer carne, ela vai comprar um enlatado, um embutido. E como é que você acha que a saúde de uma pessoa nessa modalidade vai estar depois de 20, 30 anos? Ou você acha que o rico ele vai se submeter ao SUS, a longas filas de espera? Não, ele vai para um hospital particular. O SUS fica para o pobre. E o pobre continua sendo pobre, marginalizado e sem as mesmas oportunidades que os demais. Isso resume a escalada dos vulneráveis, na qual nós estamos, sim, fazendo parte, e que a história mostra que só vem se repetindo dia após dia. Uma balança desigual para aqueles que têm e aqueles que não têm.